Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Eu estou ao vivo. Quero já agradecer a oportunidade de estar fazendo essa live hoje. Agradecer por estar aqui, viva. E como eu sempre digo, né? Como eu sempre digo, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí. Boa tarde, Brasil, né? Boa noite aqui para nós que estamos em Londres. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Nicole Pedicino. Eu sou terapeuta holística, consteladora familiar e sou Master Coach. E vim aqui para estar trazendo hoje um assunto familiar, um assunto aí que interessa a muitas pessoas. Então nós vamos estar conversando hoje, né? E eu quero agradecer já no momento aqueles que estão aqui e aqueles que vão assistir a live gravada, né? Hoje é dia 3 de fevereiro, iniciamos aí há 2 dias um novo mês, um novo ciclo, uma nova etapa, né? Que pode ser aí a bênção na vida de muitas pessoas. E é o que eu desejo para você e que eu desejo na minha vida, que a nossa vida seja uma bênção. Ok, vamos lá. Hoje eu tive aqui pensando muito sobre um tema semana passada, eu resolvi abordar o tema da constelação familiar, que é a família, que é a agregação, né? Que é a junção de todas as pessoas, que todo mundo tem. Se não tem, teve alguém que cuidou, teve alguém que criou. E muitas das vezes, o que nós passamos desde a infância, desde que nós nascemos, crescemos e estamos aí sendo desenvolvidos, né? Com alguém, com um pai, com uma mãe, sendo um filho adotado, sendo uma filha adotada, sendo aí, tendo suporte de algum lugar, como um orfanato, mesmo assim, teve algum espelho, teve alguma coisa. Olá, Malu, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu quero agradecer a presença de todos e quero agradecer também a presença do meu marido Marek Kozniewski, que sempre está aqui me dando suporte. E então a relação familiar, né, que nós nos encontramos muitas vezes, não está sendo muito favorável. E isso traz uma consequência muito grande na vida da gente, né? Obrigada, Malu! Então, hoje eu quis trazer aqui para nós esse tema, onde muitas pessoas hoje estão bloqueadas em relação a sentimentos, a sentimentos afetivos, né? Principalmente o afeto, onde a gente sempre quer estar aí recebendo um carinho, sendo acariciado, e muitas vezes isso trava todo mundo. Então, como lidar com essa situação? E na constelação familiar é muito claro para quem já conhece, né? E eu vou estar falando um pouquinho para quem não conhece também, como a gente lidar com certas situações familiares. Então, o desempenho nosso hoje, toda a nossa trajetória, ela tem a ver com os exemplos que nós tivemos. Mas, quando nós estruturamos uma família, nos preparamos ou nós estamos em comunhão, né, em junção com os nossos familiares, isso é uma bênção, isso é um alívio, isso nos traz paz, né? Então hoje, o que eu quero abordar? O que eu trouxe aqui? Eu trouxe um tema, né, sobre a estrutura familiar. Como é que eu construo, como é que eu reconstruo, para que todos nós começamos a pensar nisso, né? Como lidar com certas situações, como enfrentar certas situações, como lidar com os sentimentos do passado e mais, né? Como fazer para que isso se transporte numa visão e num sentimento e numa ação diferente em nossas vidas. Então hoje, o meu tema de hoje, né? Seja bem-vindo quem está entrando aí, saiba como a estrutura familiar e os acontecimentos vividos, né?
podem desencadear questões futuras, influenciando a evolução nossa pessoal e profissional, né? Então, todas as crenças, eu já expliquei o que é crença aqui, mas para quem não sabe, vamos lá. Obrigado, Super Mac Chicken, obrigado. Obrigada por ter entrado. Então, hoje a gente vai abordar esse assunto, por quê? Porque toda a estrutura familiar desencadeia uma certa relação de afeto, apego, né? Muitas vezes a gente quer provar para nós mesmos que nós somos bons, mas muitas vezes por ter tido uma relação tóxica, complicada, né, com pai e mãe, nós acabamos querendo provar para eles muitas vezes, né? E aí você sempre pergunta, minha mãe, né, foi assim, meu pai foi assado. E sempre, como diz quem é terapeuta e concorda comigo, em 15 minutos de conversa, a hora que você vê a pessoa tá falando, ou até mesmo nós estamos falando, porque meu pai, porque minha mãe, né, porque minha família, e assim vai. Então é muito comum. E na nossa vida, nós somos guiados por exemplos, né? O exemplo, ele faz parte do ser humano. E na lei da estrutura de toda a constelação familiar, Sandra, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Vou acenar aqui para todo mundo. Obrigada. Ivana Castro, obrigada pela sua presença. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada. Vamos lá. Então, dentro da constelação familiar, existem 3 princípios sistêmicos, né? 3 princípios sistêmicos muito importantes que eles vão guiar, boa noite, vão guiar todos nós aqui para estar entendendo um pouquinho dessa hierarquia, de como funciona, de como a gente consegue lidar com tudo o acontecimento familiar, a estrutura. Então, a estrutura familiar, ela começa, né? Eu nasci, né, de alguém, uma mãe, é claro, e de um pai que concebeu-me, né, e eu vim para o mundo. Então, muitas vezes nós não temos a criação. Oi, seja bem-vindo. Quem entrou, muito obrigada. Tá aqui, Latorave, muito obrigado, 80, não sei se eu falei corretamente. Seja muito bem-vindo. Nós não, muitas vezes, acontece na vida da gente, a gente tem um pai e mãe, né? E nós vamos crescendo, nós vamos observando, nós vamos vivenciando certas coisas, tendo exemplos bons, às vezes não tão bons, e isso aí desencadeia um senso crítico. A criança, nos estudos, ela começa a formar a personalidade dela a partir dos exemplos. Então ela vai lá, a partir dos 7, 8, dizem até os 11 anos, você começa a formar o seu senso, né? O seu senso de entendimento do mundo e a sua personalidade. Então é muito importante para quem é pai, para quem é mãe, pensar nisso. Como tá a sua estrutura familiar? O que você tá passando para os seus filhos? De repente, você tá trabalhando, você tá vivendo nesse mundo digital, o seu filho tá aí também só conectado. Como tá a sua vida? Isso é preocupante, né? E a desordem familiar. Como que acontece, como que a constelação ela visa isso, como que ela trabalha. Então, existe uma ordem sistêmica, como eu falei, e essa ordem sistêmica, ela começa do pertencimento, certo? Então, todo ser, ele pertence a algum clã, ele pertence a algum grupo, né? Ou ele quer pertencer. Ele visualiza que sempre aquela situação do outro, né, do vizinho, do meu amigo é melhor, então eu quero pertencer a um clã parecido com aquilo, porque meu pai e minha mãe é assim, ou eu sou assim, minha família é assim. Depois, nós temos a cooperação. O que seria a cooperação? É dar e receber, né? É o estar ali convivendo com as pessoas, tendo um convívio nem sempre harmônico, mas é o que a gente tem, né? É o que veio, né, de gerações e gerações. Então, é o dar e receber. Muitas vezes, como diz, né, o Bert Helling, tem horas que você vai dar mais, tem hora que você vai receber um pouco menos, tem hora que a pessoa vai te doar mais, tem hora que você vai receber um pouco mais, e assim vai se equilibrando. Então, a parte da cooperação é a parte que gera um equilíbrio no relacionamento e na estrutura familiar.
Então, quando você tá com aquela sede de afeto, de afetividade e até de vitimismo, você muitas vezes, nossa, eu vou me colocar também, não percebemos que o outro tá dando o que ele pode naquele momento. E que no passado, se ele não deu, faz parte da maturidade que ele tinha naquele momento. E muitas vezes, mãe, muito obrigada pela sua presença. Um beijo. E muitas vezes nós julgamos os nossos pais, ocupamos, né, os nossos pais, os nossos vínculos familiares, quem nos criou, por um abandono ou por ter agido assim, mas nós não entendemos e não aceitamos, né, que aquilo que ele podia dar naquele momento, seu pai, sua mãe, né, ou quem a criou, quem o criou. Então, quando você percebe essa sistematização da sua vida, é muito mais fácil também você entender o que aconteceu com você e você vir a criar os seus filhos de modo diferente, tá? E depois de tudo isso tem a ordem. O que acontece com a ordem? Nessa sistematização familiar, né, que também é chamada de não só de princípios sistêmicos, mas princípios do amor, chega a ordem. O que é a ordem? Rosmaria, obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. O que é isso? O que é a ordem? A ordem é pai, mãe, filhos. Tá? O que acontece na maioria dos problemas familiares e dos sentimentos que guardamos perante a nossa família? É muitas vezes um acontecimento, principalmente em relação à estrutura familiar, o relacionamento íntimo do pai e da mãe, onde o filho ou a filha, né? Lise, muito obrigada, seja bem-vinda. É os pais se afastarem, né, e estarem convivendo com aquela situação de desarmonia no relacionamento íntimo e um filho toma a posição de pai ou de mãe e aí fica entre o pai e a mãe e não vive nem a vida dele e cresce vivendo períodos diferentes do seu aprendizado e da sua etapa de vida. E é onde muitos adultos se perdem, tá? Porque não sabem o seu lugar. Veja bem, eu vou dar um exemplo muito simples. Um pai e uma mãe, né? Tem uma história muito conhecida aí, que é o mentor que comentou, e eu vou passar para vocês, que eu acho fantástica, que é o seguinte. A Rosa! Rosa, muito obrigada pela sua presença, tá aí acompanhando a minha mãe. Estou muito feliz e muito agradecida por você estar aí. Seja bem-vinda à nossa família. Então, uma filha, o relacionamento do pai e da mãe não tá muito legal. O pai tá ausente, né? E aí existem as diferenças familiares, né? Nem meu pai é perfeito, nem minha mãe é perfeita, mas no momento a gente não enxerga. E muitas vezes aquela mãe na imaturidade começa, seu pai não presta, né? Ou até um pai fala pra filha, sua mãe não presta, né? Não vamos generalizar, colocar isso a um peso na vida dos homens, né? Ou fulano não presta, olha que tá... E nesse dia, passando os dias, já tá aquele todo emaranhado, né? Todo um emaranho, aquele relacionamento pesado. A mãe e a filha vão até o shopping e nesse momento a filha avista o pai com uma outra pessoa. E cutuca a mãe. Mãe, o papai! Nesse caso é o pai, né? Pode ser o contrário também. E a mãe olha bem no momento, ele dá um beijo naquela pessoa que ele está se relacionando fora do casamento. E a criança cresce. E a criança cresce com as dores e o peso da mãe do sofrimento. Também a mãe comentando com o pai, né, que ele não vale nada, mas a estrutura familiar íntima deles a gente não sabe, né, cada um vive a situação, mas a criança que tá ali, ela fica acuada. O que ela fica? Ela fica com o peso da mãe de ser traída, ela fica achando que o pai dela não tá ligando pra ela e cresce. Depois disso desencadeia um homem ou uma mulher não se relacionar com ninguém, não vir acreditar em ninguém, porque tá vivendo o peso da mãe. E a partir do momento que uma relação começa a desestruturar, é comum pela imaturidade dos seres humanos, dos seres vivos, colocar isso para um filho, né? Muitas vezes tem pessoas, filhos e filhas, né, que assumem papéis. O pai e a mãe vão trabalhar e colocam à frente uma criança com uma responsabilidade. Ela não vive a adolescência, ela não vive, né, nada e deixa ela lá retendo responsabilidades que não são delas. E aí, quando vai ser um adulto, olha para trás e fala, meu pai me abandonou. E cresce com um senso de abandono terrível, de afetividade, né? Que não acredita em ninguém, ou sempre é inseguro, nada dá certo. Por quê? Porque além
desse sentimento pesado, né, que a gente carrega nos ombros, né, existe também, que eu estudo e passo para vocês sempre, e acredito muito na energia. E aí não consegue mudar a energia e não há progresso na vida. Então, a lei do pertencimento, ela nos diz que todo ser tem o direito de pertencer a um grupo. E daí dizemos inclusão. Então, na lei do pertencimento, você tem que entender que você pertence a um núcleo familiar, ou você foi criado num núcleo familiar, né? E quando um indivíduo se sente excluído, de qualquer forma, isso causa uma desordem no sistema, ocasionando diversos conflitos, como sempre se sentir excluído, né? Sempre se sentir a vítima, vitimizado ou inferior. Eu me sinto inferior. Eu olho o relacionamento daquela família, daqueles pais, né? Que eu acho que cuidam melhor do meu amigo e me sinto e cresço inferiorizado, me sentindo um lixo, né? E tendo um peso grande. Nessa concepção tem a cooperação. O que é cooperação? A cooperação, em exceção às crianças, tá? Tem o dever de receber e vice-versa. Porém, quando só um dá, ou o outro só recebe, né? Isso também acaba tendo, Ivana, isso, mas obrigada. Existe essa parte de desordem, e no qual apenas uma pessoa é favorecida. Isso não é justo. Então esse peso alguém carrega, né? E aí, vamos supor, um filho toma o posicionamento da mãe, né? Ela tem problemas pessoais. Vai lá cuidar, né? E vive. E aí desencadeia o que? Essa desordem. A responsabilidade não é da criança. O filho é filho, o pai é pai. E não importa a idade que você tem. Uma coisa muito importante que eu estava vendo e quero passar para vocês é a relação de uma família, né? Você tem uma família, você estrutura aquela família. Quando ainda você tem filhos solteiros, esse filho, ele faz parte do seu núcleo familiar, o seu eu familiar. A partir do momento que um filho casa, ele já é um eu social, ele não faz parte. Então existe um eu meu, um eu Nicole, um eu você que tá aí, certo? Que é um eu íntimo, que é as coisas que eu gosto. Sônia, obrigado pela sua presença. E tem o eu familiar, que é aqueles que convivem com você. Aqueles que não estão no seu seio familiar são o eu social. E isso tem que ficar longe da sua convivência. Um exemplo, por exemplo, você vai dar uma festa. Você vai fazer um aniversário para sua filha. E de repente, o vizinho vem, a hora que vocês vivem uma briga de condomínio, todo mundo dando o pitaco na sua vida, como uma sogra, como um sogro. Nós temos que entender que essas pessoas, nós temos que nos estruturar e colocar as pessoas no lugares dela, lógico, com educação, com carinho, com respeito, com conversa, que essa casa é minha, estou aqui eu, meu esposo, minha esposa, ou meu marido, ou meu partner, né? Seja ele quem for, a gente às vezes coloca aí família como se fosse só homem e mulher, né? Uma junção, mas nós sabemos que existem outros tipos de relações e nem por isso elas são perfeitas, né? Homossexuais, de diferentes pessoas do mesmo sexo, não diferente sexo, e também existem conflitos, porque pessoas existem problemas, né? Então eu quero colocar para todo mundo, não excluindo ninguém. Então, o terceiro, a ordem, para aprofundar mais, fala dos que vieram. E é engraçado que hoje eu estava vendo uma reportagem sobre as pessoas que honram pai e mãe. Não só pai e mãe, independente, honram os antepassados. Tem muitas culturas, principalmente na China, na Índia, onde eles fazem aquele movimento. E eu não entendi até hoje. Hoje foi me esclarecido. Aquele movimento que eles abaixam, né, e fazem assim, eles estão honrando quem veio primeiro. Então a ordem é você honrar. Muitas vezes mais uma vez, nós não aceitamos certas situações. E você pode não aceitar. Mas a partir do momento que você honra o seu pai e sua mãe, que te deu a vida, que te trouxe, as coisas começam a ter um peso totalmente diferente. Você alivia. Faça uma meditação. Faça uma centralidade na sua mente, no seu espírito, nos seus sentimentos de que você está aqui, você está vivo graças a uma mãe que te pariu. Então, por mais que ela não seja boa,
não foi bom o suficiente para você, que é a visão que nós temos principalmente quando somos crianças e adolescentes, né? A minha mãe é isso, meu pai é aquilo, mas é aquilo que o seu pai e a sua mãe poderia te dar naquele momento. É a maturidade que ele tinha. Será que hoje você consegue se colocar? Muitas vezes nós ouvimos pessoas falando em terapia, né? Quando no atendimento, ou que seja de coach, das coisas que viveram, né? Mas é a sua visão. Muitas vezes você apanhava, né, do seu pai, da sua mãe. Tem pessoas que viveram situações muito complicadas e até de abusos de pai e de parentes, mas vamos colocar de pais, que é muito pesado. Mais abusos de bater demais, mas será como que ele foi ensinado? Como que a sua mãe foi tratada? Qual foi a criação também que a sua avó teve para estender isso para a sua mãe, para o seu pai, né? Vamos supor, ou seu avô, como ele foi criado, para ele ter esse exemplo. É pesado. Então, a partir do momento que a gente começa a analisar como foram os antepassados nossos, é muito mais fácil de entender e fazer com que essa carga de sentimentos ela mude totalmente. Então eu coloquei no meu Instagram, eu convido vocês a estarem vendo isso, sobre o que é e como funciona a terapia chamada constelação familiar, tá? Quem criou? Foi um filósofo, um teólogo e um psicólogo chamado Bert Hellinger. Ele observou em seus estudos, né, que existem 3 princípios sistemas que agem na dinâmica familiar, que é o pertencimento, eu já coloquei, a cooperação e a ordem. E eles norteiam todo mundo, né, nas relações humanas. Tá? E eles chamam de lei de amor. Lei do amor. Lei do amor, gente. Quando há amor na vida, quando você faz as coisas com amor, tudo se transforma. Aquele casamento que tá errado. Eu vou contar uma coisa. Tem uma história, né? Que uma mulher procurou um monge, né? Um sábio. E ela falou, eu não tô aguentando mais viver com meu marido. Não tô aguentando mais. Eu quero matar ele. E o monge falou assim, tudo bem, tem um veneno. Eu tenho um veneno para você. Mas antes, para que não descubram que você matou o seu marido, seja a melhor mulher. Mas como eu vou ser uma mulher? Dê o que você não deu até hoje, mesmo ele sendo bravo, ele sendo ruim. Cuide dele, trate ele da sua melhor forma. E a mulher foi fazendo. E ela foi voltando até o mestre e foi falando, nossa, ele tá diferente. E daí ela falava, mas você tem o veneno? Já percebeu que ela tinha mudado. Tem aquele livro também, aquele filme Prova do Fogo, que é muito interessante, que conta o mesmo princípio. Ela mudou o posicionamento. Existia veneno nessa situação? Não existia. Não existia nenhum. Simone, muito obrigada, minha amiga, por você estar presente. Não existia nenhum veneno. O que foi? Foi a transformação do Estado, foi a transformação do posicionamento da esposa, né, com o marido, que houve essa mudança. Então a estrutura familiar, ela tá no modo que nós enxergamos e nós agimos. A constelação familiar, ela não atende somente a famílias, ela atende a empresas e a organizações. Muitos dos nossos problemas profissionais estão ligados aos sentimentos familiares. Por exemplo, uma briga de casal, na onde que vai trazer o conflito? No trabalho. Não há produção, muitas vezes. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão contratando profissionais que estão tratando a empresa. E essa técnica da constelação familiar, ela busca dissolver os padrões comportamentais que, de alguma maneira, impede o desenvolvimento global, né? Então, muitas vezes, eu tô ali na minha empresa trabalhando, não tô desenvolvendo, porque eu tô com a minha cabeça lá, longe, e eu também não consigo. Meus sentimentos, eles estão bulindo dentro de mim, né? E o objetivo da constelação familiar, nesse contexto, principalmente da empresarial e para o seu sucesso profissional, ela tá ligada a ajudar a abrir caminhos para que o amor circule em nosso grupo, sendo ele um sentimento supremo que é capaz de desencadear e reordenar, gente, as nossas confusões internas que permitem que a dor existencial dilua, né, para que ela se dissipe e para que você saiba conviver com tudo que você tem aí de bom, para que você traga à tona as coisas de boa e que estão no mundo, porque quando a gente continua, Tereza,
Seja muito bem-vinda à live. Quando a gente consegue reestruturar a nossa vida, reestruturar nossos sentimentos, as coisas elas são acrescentadas, porque a energia muda. Eu sempre bato nessa tecla e vou bater. A energia muda, muda o seu estado, muda o seu espírito, né? Então, com isso tudo que a gente trabalha, né, com o que você pode ser trabalhado numa terapia da constelação familiar, ela volta ao equilíbrio, né? Como tem o tratamento da criança interior, de você com você mesmo, né? Então, a constelação, ela permeia por gerações. Ela acredita que o que você teve no passado, né? Os seus ancestrais, desculpa, viveram, eles viveram primeiro. Então você tem que estar aí honrando quem veio primeiro. Porque se você está vivo hoje, se você foi concebido, se você cresceu, se você é um adulto hoje, independente de que você passou, teve uma ancestralidade aí que veio primeiro. Então nós temos que ser gratos e ressignificar tudo aquilo que nós vivemos, tá? E uma história muito interessante que eu vi e eu queria passar para vocês é que uma árvore, né? A constelação familiar, ela tem a árvore, né? Galhos, né? Tem toda uma sistematização e ela é representada por uma árvore. E é interessante porque como é que uma árvore, ela tem raízes, né? Ela tá lá com as raízes irrigadas, né? Tá lá embaixo na terra, aí ela tá lá a parte de cima. Então a gente só olha a parte de cima da árvore. E ela tá lá forte, ela é grande, só que ela não produz frutos. Por que ela não produz frutos? É que nem o ser humano. Se ela não for regada, se ela não tiver os minerais suficientes, se ela não está com uma água boa, se ela não está sendo tratada, se ela não teve um equilíbrio, se ela não está forte, como ela vai dar frutos? Como eu vou ter uma estrutura familiar? Como é que eu vou ter um bom futuro, um melhor futuro para mim? Por quê? Porque não tem condições. Ali, toda a raiz, ela pode estar até apodrecida, gente. Então, a gente só consegue melhorar nossa vida e dar frutos, né? Para ser um bom pai, uma boa mãe, ou ser um bom funcionário dentro do ambiente profissional e até você conseguir ter sucesso na sua vida quando as suas raízes elas estão adubadas, readubadas, certo? Ela pode estar plantada no melhor lugar do mundo. Se ela não tiver com raízes boas, fortes, para ela sugar aquilo da energia da terra, né? Tudo aquilo que está ali embaixo, todo o mineral, tudo aquilo que faz ela crescer para subir, ela jamais vai dar fruto. Então, se você hoje tá com sua raiz aí adormecida, bloqueada, comece a regar a sua vida. Comece a dar um rumo. Comece a tratar aqui dentro de você o seu coração, os seus pensamentos, até a sua alma. Muita meditação, muitas vezes, a lei da gratidão, né? Dentro das minhas técnicas como terapeuta da constelação familiar, que é holística hoje, né? Eu englobo muita coisa. Por quê? Porque o coach, ele alavanca. Então, no meu programa Lapides, eu trabalho com todas as linhas. É lógico que chega uma fase que eu vou trabalhar com a constelação familiar. Mas a constelação familiar e a técnica holística que eu uso, ela tá agregada a um todo, né? De tratar o ser humano por dentro, corporal, físico, mental, porque nós temos que descobrir a raiz. A sua árvore ela tem que ser bem adubada, bem restaurada, né? A gente tem que às vezes quebrar aquela erva daninha que tá ali e jogar fora, para que a vida siga. Eu passei aqui por muitos problemas e eu restaurei, eu ressignifiquei. Tem como esquecer, Nicole? Não, muitas vezes não. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir aí entrar num novo ciclo. Nós somos cíclicos. E essa parte cíclica que faz com que nós possamos nos estruturar novamente. Então quebre, se você tem um sentimento pesado, se você está com alguma coisa destruída, regue a sua árvore, cresça. A constelação familiar ela tem muito a agregar, ela tem muito a agregar na nossa vida.
Então que a sua árvore floresça. Seja hoje, regue você, cuide de você, tire todas as suas folhas que estão aí desnutridas. Não carregue mais ela, limpe para que você floresça, certo? Então a constelação é um tipo de terapia com uma abordagem sistêmica. Uma visão sistêmica pressupõe olhar para algo tendo-se em conta que é um pedaço de um todo. Nós somos um todo, não existe partes. Para você conviver, para você mudar a sua vida, você tem que estar no todo. Para você viver e estruturar a sua família, você tem que ver todo mundo, aceitar cada pessoa como ela é. É claro que todo mundo precisa de evolução, mas a partir do momento que você aceita e começa a olhar as suas qualidades também e as qualidades dos outros, e você procura juntamente com a pessoa, com o seu familiar, com o seu cônjuge ou com o seu filho de uma maneira clara e muito branda, conseguir restaurar, eu acredito que essa ressignificação vai ser espetacular e grandes bênçãos vão acontecer. Então, o foco não é só numa unidade, não é ele, não é seu filho, não é seu esposo, é um todo, você é uma família. E a partir do momento que você olha para a família que você teve, tudo muda. Então, o que caracteriza, né, tudo isso, né, que pode acontecer se você não dá uma ressignificação, é a repetição de bloqueios familiares, né? É você sempre conviver e viver procurando pessoas do mesmo jeito. Se você tem a concepção de um pai, né, que traiu, você vai continuar analisando as pessoas que são falsas ou são isso, são aquilo. Ressignifique tudo. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. A estrutura familiar, ela é importante para o nosso desenvolvimento. E qual é a raiz que você tem? Eu deixo essa pergunta. Escreve aí. Eu tô sorteando uma sessão para aqueles que falarem comigo em inbox. Aí me fala aí por que você acha que você necessita de uma sessão de constelação familiar. Eu encerro aqui. Meu nome é Nicole Pedicino. Eu tô em Londres, mas eu atendo em todo mundo. Aonde você quiser, tá? A gente pode fazer uma transmissão online. Eu sou terapeuta holística, eu sou consteladora familiar e master coach. E tenho um programa chamado Lapitz, onde as técnicas internacionais que eu aprendi e que eu usei na minha vida pode salvar você também. A minha história pode mudar a sua vida. Um grande beijo, tenha uma boa noite. Que Deus nos abençoe. Gente, até mais. Quem não assistiu, assista aí, repasse, compartilhe e curta essa live. Beijo, boa noite.